Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar de cabeça num daqueles princípios da engenharia que, apesar de estar por todo o lado, é quase invisível. Falo, claro, da potência dos fluidos. Alguma vez pararam para pensar como é que uma pequena grua consegue levantar toneladas? Ou como é que um simples toque no pedal do travão para um carro a alta velocidade? Pois, a resposta não é magia, é pura física. E o mais engraçado é que está mesmo à nossa frente, escondida à vista de todos. Ok, então para percebermos como é que isto tudo funciona, temos de dar um passinho atrás. Basicamente existem quatro grandes formas de transmitir energia. Pronto, as duas primeiras, a mecânica e a elétrica, são-nos bastante familiares, não é? Mas são as outras duas, a hidráulica e a pneumática, que são o foco da nossa conversa. Estas tecnologias, que tiveram um grande boom depois da Primeira Guerra Mundial, vieram mesmo revolucionar a indústria. E é sobre elas que vamos falar. E no coração disto tudo, no centro de toda esta tecnologia, está uma ideia. Um princípio descoberto lá no século XVII por um físico e filósofo francês absolutamente genial, Blaise Pascal. E aqui está a grande ideia dele. O que é fascinante é como uma frase aparentemente simples pode ser tão poderosa. Pascal percebeu que, quando temos um fluido fechado num recipiente, a pressão que aplicamos espalha-se por igual, em todas as direções. Para percebermos bem isto, temos de definir duas coisinhas primeiro. Primeiro, o que é um fluido? Bem, é mesmo o que parece. É qualquer coisa que flui. Pensem na água, no óleo, mas também no ar que respiramos. Líquidos e gases, ambos são fluidos. Simples. E em segundo lugar, pressão. O que é isso? Basicamente, é a força que estamos a aplicar numa certa área. E é aqui que a magia de Pascal acontece. Ele diz que esta pressão é transmitida por igual a todo o fluido, a cada cantinho. E aqui está o tal truque de magia. Imaginem, se aplicarmos uma força pequenina numa área pequena, criamos uma certa pressão nesse fluido. Agora, essa mesmíssima pressão, se atuar numa área muito maior do outro lado, puf, gera uma força massiva. É exatamente isto que acontece quando se carrega no pedal do travão. Uma pequena força do pé multiplica-se para parar um carro de 1 tonelada. É a multiplicação de força em ação, pura e dura. E já que estamos a falar de história, há uma curiosidade interessante. Antes mesmo de Pascal, foi um discípulo de Galileu, Evangelista Torricelli, que fez uma coisa incrível. Ele foi o primeiro a medir a pressão atmosférica. Basicamente, provou que o ar que nos rodeia, que é um fluido, tem peso e faz força sobre nós. Uma ideia revolucionária para a época. Muito bem, já temos a teoria. Mas como é que isto se traduz no mundo real? Esta tecnologia de potência de fluidos divide-se essencialmente em dois grandes caminhos. E tudo depende do tipo de fluido que se usa, se é um líquido ou se é um gás. De um lado, temos a hidráulica. O nome vem do grego para água e usa líquidos, como o óleo. A grande vantagem, os líquidos praticamente não se comprimem. Ou seja, toda a força que se aplica de um lado é transmitida quase instantaneamente para o outro. Isto é perfeito para quando precisamos de força bruta e de muita precisão. Do outro lado, temos a pneumática. Esta vem do grego para respiração e usa gases, como o ar comprimido. Ao contrário dos líquidos, os gases comprimem-se. Pensem neles como uma mola. Isto torna os sistemas pneumáticos ideais para movimentos muito rápidos e para sítios onde não pode haver sujidade, como na indústria alimentar. Ok, mas como é que se monta um sistema destes? Seja ele hidráulico ou pneumático, a verdade é que as peças fundamentais, a anatomia é muito parecida. Pensem nisto em 3 passos. Primeiro, é preciso gerar a pressão. Para isso, usamos bombas para os líquidos ou compressores para os gases. Depois, essa pressão tem de fazer alguma coisa, certo? É aí que entram os atuadores. Podem ser cilindros que empurram e puxam ou motores que rodam. São eles que fazem o trabalho. E por fim, a controlar isto tudo, a dizer para onde o fluido vai, quando e com que velocidade, temos as válvulas. Elas são, no fundo, o cérebro de toda a operação. A versatilidade disto é mesmo impressionante. Vamos então voltar à nossa pergunta do início. Onde é que vemos esta força invisível a trabalhar no nosso mundo? Pois bem, a lista é enorme. Desde o simples ato de acionar válvulas gigantes em refinarias de petróleo, às gruas que vemos nos caminhões a levantar cargas pesadíssimas, até mesmo em equipamentos super complexos que operam a quilómetros de profundidade no mar. E claro, está nos travões de qualquer carro ou nas ferramentas de pintura a ar comprimido. Esta tecnologia está literalmente por todo lado, a mover o nosso mundo, muitas vezes sem darmos por isso. Portanto, da próxima vez que virem uma máquina destas a operar com uma força e uma precisão que parecem quase impossíveis, lembrem-se disto. Lembrem-se da força invisível dos fluidos sob pressão. E fica a pergunta no ar. Agora que o segredo foi revelado, em que outros sítios do nosso dia-a-dia é que esta força está a trabalhar? Fica a reflexão. Muito obrigado por nos acompanharem.